Alguma vez pararam para pensar por que é que a gente às vezes age contra o nosso próprio bom senso? É uma pergunta bem antiga na filosofia, sabe? Uma batalha interna que colocou dois gigantes do pensamento, Sócrates e Aristóteles, em campos opostos. Vamos mergulhar no que eles descobriram sobre nós. Pois é, a gente decide que vai comer de forma mais saudável e, de repente, tá lá atacando um doce. Promete que vai dormir cedo, mas fica maratonando uma série até de madrugada. Essa luta interna, essa briga entre o que a gente sabe que é o certo e o que a gente acaba fazendo, tem nome na filosofia. E é exatamente disso que vamos falar hoje. Então, o nosso roteiro é este. Primeiro, vamos definir bem qual é o problema. Depois, a gente entra na visão radical de Sócrates. Em seguida, vamos entender um conceito-chave de Aristóteles para então ver como ele meio que corrige Sócrates e explica essa nossa eterna luta entre a razão e a emoção. Ok, vamos começar a dar nome às coisas. Esse enigma de agir contra o que se sabe ser o melhor, os filósofos gregos antigos tinham uma palavrinha para isso: acrasia. Acrasia é exatamente isso. A pessoa sabe o que é o correto, tem condições de fazer o correto e, mesmo assim, escolhe o caminho errado. Hoje em dia, a gente chama isso de fraqueza de vontade. Mas a pergunta que fica é: será que o problema é mesmo com a vontade? É aqui que o debate filosófico fica realmente interessante. E aí entra em cena Sócrates com uma ideia que, olha, desafia completamente o senso comum. Para ele, a ideia de que alguém, de forma consciente, escolhe fazer o mal era simplesmente impossível, não entrava na cabeça dele. Para Sócrates, isso era uma verdade absoluta. Pensem bem, na lógica dele. Como é que alguém poderia olhar para duas opções, saber perfeitamente que uma é boa e a outra é péssima para si, e ainda assim, de propósito, escolher a péssima? Para ele, isso não fazia o menor sentido. Então, a conclusão de Sócrates é bem radical. A tal da acrasia, a fraqueza de vontade, na verdade não existe. O que a gente interpreta como uma falha de vontade, ele enxergava de outra forma, como uma falha de conhecimento, quase como uma ignorância momentânea sobre o que é de facto bem. A lógica dele é bem direta. Olhem só, se ser virtuoso é ter conhecimento, então saber de verdade o que é bom significa automaticamente fazer o que é bom. Se alguém age mal, não é por ter uma vontade fraca, mas sim por um erro de julgamento. Naquele exato momento, a pessoa acredita, de forma equivocada, que aquela ação errada vai lhe trazer o maior bem. É um erro de cálculo e não um problema de caráter. Bom, mas aí vem Aristóteles, que foi aluno de Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates, e ele olhou para essa ideia e pensou: acho que está faltando alguma coisa aqui. Para Aristóteles, a vida real era muito mais complexa. E para explicar essa complexidade, ele introduziu um conceito fundamental. E esse conceito é a frônesis, que a gente pode traduzir como discernimento ou sabedoria prática. Atenção, isso não é conhecimento teórico, de livro. É a sabedoria de ler o ambiente, de entender as particularidades de uma situação real e decidir qual é a melhor forma de agir para ter uma vida boa. E Aristóteles era bem preciso aqui. Frônesis não é ciência, porque a vida humana não segue fórmulas que nunca mudam, certo? E também não é uma habilidade técnica, como a de um marceneiro, porque o objetivo não é produzir uma cadeira, o objetivo é a própria ação bem feita. É, no fundo, a arte de viver bem. Então, com esse conceito de pronesis em mãos, Aristóteles volta a analisar a ideia de Sócrates. E a conclusão dele é genial. Ele diz que Sócrates estava, de certa forma, certo, mas, ao mesmo tempo, fundamentalmente enganado. E aqui está a diferença crucial, o pulo do gato. Para Sócrates, a virtude é conhecimento. Ponto. Para Aristóteles, a virtude depende do conhecimento, mais especificamente do discernimento. Não adianta nada ser a pessoa mais corajosa do mundo se não tiver a sabedoria prática para saber quando e como agir com coragem. Quer dizer, para Aristóteles, essas duas coisas se alimentam. O nosso bom caráter nos aponta a direção certa, o norte. E o discernimento, a prônese, nos mostra o mapa, o caminho para chegar lá. Uma não consegue existir de verdade sem a outra. Tá, mas então como é que tudo isso explica a acrasia? Como explica por que a gente age contra o nosso bom senso? É aqui que Aristóteles nos surpreende de novo, porque ele vai concordar em parte com Sócrates.
É uma reviravolta e tanto, né? Depois de construir todo um argumento diferente, Aristóteles admite, quer saber, de certa forma, Sócrates estava certo. No momento exato em que agimos mal, o nosso conhecimento não está, de facto, 100% ativo. E essa é a pergunta de $1 milhão. Se o conhecimento está ali, em algum lugar na nossa cabeça, por que a gente não o usa? A resposta de Aristóteles vai se concentrar no nosso estado mental, naquele instante específico da decisão. A resposta dele é que o conhecimento está presente sim, mas não está ativo. Pensem assim, é como ter a ferramenta certa na caixa de ferramentas, mas não conseguir pegá-la porque a paixão, o desejo, a raiva estão bloqueando o acesso à caixa. As analogias que o próprio Aristóteles usa são perfeitas para a gente entender. A pessoa em estado de acresia é como um bêbado que até consegue recitar um poema, mas não entende o significado das palavras. Ou como um ator que diz as falas com emoção, mas não são as crenças dele. Ou, ainda, como um aluno novato que repete a lição que acabou de ouvir, mas ainda não a internalizou. O conhecimento está lá, mas está, digamos, inerte. E este é o ponto central. Para Aristóteles, o problema não é a falta de conhecimento, como dizia Sócrates. O problema é que uma emoção muito forte, um desejo, um apetite, a raiva, pode meio que sequestrar a nossa mente racional e simplesmente impedi-la de funcionar direito. E aqui a gente tem o resumo final da ópera. Para Sócrates, o problema era puramente intelectual, uma falha de conhecimento, ou seja, ignorância. Já para Aristóteles, o diagnóstico é mais complexo, é psicoemocional. É uma luta interna na qual a nossa parte emocional pode, temporariamente, dominar e apagar a nossa parte racional, mesmo que essa parte racional saiba o que é melhor. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, bem atual. Será que hoje, num mundo de notificações constantes, de gratificação instantânea, essa batalha que Aristóteles descreveu há milénios se tornou a luta central da nossa era? A filosofia antiga, pelo visto, nunca foi tão relevante.